Então, vocês lembram lá o que significa a refração? Que fenômeno que é esse? O fenômeno da refração, gente, é aquele fenômeno no qual uma onda passa de um meio para outro meio diferente, tá? No caso, como estamos estudando a óptica, falando só da luz, a gente vai falar da onda luminosa, tá? Então, quando a luz chega numa separação, né, numa superfície de separação dos dois meios, e ao invés de refletir, que era o que nós estávamos estudando até agora na reflexão, ela passa de um meio para outro meio diferente. Então, por exemplo, a luz do sol entrando na casa de vocês através de uma janela, né, ela passa através do vidro. O exemplo ali que vocês têm, ó, na imagem, uma colher dentro de um copo com água. Por que a gente tem aquela ilusão de óptica ali que parece que a colher está quebrada? Por causa da refração, tá, gente? A refração, como a luz passa de um meio para outro meio diferente, mudam as características da onda, tá? Ela muda a sua velocidade de propagação, ela muda a sua direção de propagação e ela muda o seu comprimento de onda também. A única coisa que não muda em nenhum fenômeno é a frequência da onda, tá, gente? Porque a frequência depende da fonte que emitiu a onda e não do meio onde ela se propaga. Mas no caso ali, quando a luz está passando do ar para a água, ela muda a direção de propagação, a velocidade e o comprimento de onda. E por causa da mudança da direção dela e da velocidade, a gente tem aquela ilusão de óptica que parece que a colher está desconectada ali, parece que ela está quebrada, tá vendo? Se nós tirarmos a colher de dentro do copo, nós vamos ver que a colher não está torta, ela está normal, mas a gente tem essa ilusão por causa da luz que se propaga de maneiras diferentes no ar e na água, tá? Então vamos ver um videozinho aqui que fala a respeito do fenômeno da refração na colher. Podemos ver no vídeo um copo cheio de água no qual inserimos uma colher de sopa. A colher parece estar quebrada, mas quando a retiramos do copo, descobrimos que era apenas uma ilusão de ótica. Os raios de luz são refletidos na superfície da colher e, ao atravessar a fronteira entre a água e o ar, tornam-se refratados e mudam a sua direção. Depois disso, os raios alcançam o olho. Por causa disso, temos a impressão de que eles vieram de um ponto diferente. A razão para essa ilusão é o fenômeno da refração da luz. Então nós voltamos para cá agora e vamos analisar. Mas por que será que a luz se propaga diferente quando ela troca de meio? O que tem de diferença? O que faz um meio ser mais fácil da onda luminosa atravessá-lo ou mais difícil? Tá? Então isso, gente, é o índice de refração, chamado também de refringência do meio de propagação. Tá? A refringência do meio vai dizer se esse meio é fácil de ser atravessado ou difícil. Tá? Quanto maior a refringência do meio, mais difícil é da luz atravessá-lo, né? Atravessar esse meio. E quanto menor for o índice de refração dela, menos refringente é esse meio. Então é mais fácil da luz atravessá-lo. A gente considera o índice de refração do vácuo igual a 1. Tá? Vocês têm aqui, ó, numa tabelinha, tá vendo? E esse é o menor valor possível de índice de refração que existe. Porque o vácuo é quando não existem partículas, então é o meio mais fácil de ser atravessado. Qualquer outro meio tem que ter índice de refração maior que o do vácuo. Como que eu determino, gente, o valor do índice de refração? Fazendo a divisão das velocidades, tá? Então, o N é o índice de refração do meio, também chamado de refringência do meio. E nós vamos obtê-lo fazendo a divisão de C por V. O que é o C, gente? É a velocidade de propagação da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 à oitava, tá? E o V é a velocidade de propagação da luz no meio que nós estamos analisando, tá? Então, como a velocidade, o C é um valor fixo, sempre 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. E o V vai ser a velocidade da luz no meio que eu estou analisando, se é na água, se é no vidro, tá? E daí a gente faz essa divisão aqui de um valor pelo outro e descobre aqui o índice de refração absoluto do meio. Então,
Então, vocês têm alguns exemplos aqui, vocês não precisam decorar, tá, gente? O único que vocês têm que saber é que o índice de refração do vácuo é igual a 1. E o do ar normalmente é considerado o mesmo do vácuo para os exercícios. Então, quando falar que a luz está se propagando no ar, a gente considera que o índice de refração também é 1, tá? Daí, ó, água 1,33, porque já é mais difícil de atravessar a água do que o ar, né? A glicerina 1,47, quartzo 1,54, o diamante, que tem uma dureza grande, já é 2,42. Então, quanto mais difícil é de atravessar o meio, maior o valor do índice de refração aqui, tá? Então, quando a gente diz que um meio é mais refringente que o outro, é porque ele tem índice de refração maior que o outro. E se eu digo que um meio é menos refringente que o outro, ele tem índice de refração menor que o outro, tá? Agora vamos ver aqui a respeito da luz, mais uma característica, né? A luz, quando passa através de um prisma, por que ela sofre a dispersão aqui nas cores, se ela se divide nas cores, gente? Por causa do fenômeno da refração, tá? Então a fonte, ó, a luz branca está inserindo aqui, sendo incidida no prisma, e o prisma é feito de um material diferente do ar, então ela vai sofrer refração, e aí ela se separa nas cores aqui, tá? Cada cor tem uma frequência e um comprimento de onda diferente, e algumas ondas refratam mais que as outras, tá? Aqui nós podemos ver, ó, então a luz policromática, que é a luz branca, está incidindo no meio 1, e ela está passando aqui para baixo para o meio 2. E olhem como a luz violeta, ela se desvia mais aqui do que a luz vermelha, tá? Isso é por causa do comprimento de onda delas, que é diferente. Então, a luz, se ela não sofrer esse desvio, ela passaria reto aqui, ó, nessa linha pontilhada, tá vendo? Mas ela sofre desvio porque passou para um meio diferente. Então, a luz vermelha tem um desvio menor, a luz violeta tem um desvio maior, tá? Aí, gente, a respeito... Aqui nós temos relações matemáticas para isso, tá? Nós vamos ter cálculo da parte de refração também. Não só cálculo do índice de refração, mas nós vamos ver aqui que a gente pode fazer relação dos ângulos de incidência, dos ângulos de refração, com o tipo de meio que é formado, com a velocidade da luz, tá? Então, vou passar mais um videozinho para vocês que vai explicar sobre as equações que a gente vai utilizar, né, para resolver os exercícios de refração. Vamos lá. A relação entre o ângulo de incidência alfa e o ângulo de refração beta é diretamente relacionado à relação entre a velocidade de propagação de onda nos dois meios. Quanto maior a diferença de velocidade, maior o efeito de refração da onda. Usando a função seno, podemos expressar a lei de refração matematicamente. O tempo necessário para percorrer a distância BD é igual a BD dividido por V1, e o tempo necessário para percorrer a distância AC é igual a AC dividido por V2. Aplicando as relações seno de alfa igual a BD dividido por AD e seno de beta igual a AC dividido por AD, chegaremos à equação mostrada aqui. Portanto, descobrimos que a razão entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração é igual à razão entre a velocidade da onda nos dois meios. Então, nós temos aqui as leis da refração, tá, gente? A primeira lei da refração é como a primeira lei da reflexão. Ela diz aqui, ó, que o raio incidente, a reta normal e o raio refratado, todos eles são coplanares, todos eles estão no mesmo plano, tá? E a segunda lei é uma fórmula que diz que a gente tem uma relação entre os índices de refração e os senos dos ângulos de incidência e refração, tá? Então, aqui, ó, o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração. Tá? Então, ó, o n desse meio vezes o ângulo que está entrando tem que ser igual ao n do segundo meio vezes o ângulo que está saindo da refração. Tá? Então, essa formulazinha aqui é a segunda lei da refração. E nós podemos também fazer a adaptação dela, que foi o que vocês acabaram de ver no vídeo,
nós também podemos relacionar os senos dos ângulos com as velocidades de propagação dos raios. Tá? Então, nós temos também, além dessa formulazinha aqui, ó, vocês têm uma outra fórmula lá que diz que o seno do ângulo I sobre o seno do ângulo R é igual a V1 sobre V2. Tá? Então, anotem na apostila de vocês essa segunda fórmula aí, que a gente utiliza bastante ela também. Além desta fórmula aqui, que é a segunda lei da refração, nós podemos adaptá-la e fazer seno de I sobre seno de R é igual a V1 sobre V2, que é a velocidade no meio 1 e velocidade no meio 2, tá? Agora vamos analisar aqui duas situações mais da parte gráfica, da parte de desenhos, tá, gente? Então, quando o meu raio de luz está incidindo e ele está indo de um meio menos refringente, mais refringente para menos refringente, ou seja, está indo de um meio mais difícil para um meio mais fácil de atravessar, olha o que acontece, ó. O raio de luz incide na superfície, ele deveria passar reto para cá. Mas não, como ele passou para um meio diferente, ele vai sofrer um desvio, tá? Quando eu vou do meio mais difícil para o meio mais fácil, gente, o que acontece? Na verdade, aqui meu slide está errado, gente. Desculpem, agora que eu vi aqui, ó, tá vendo que tá N1 maior que N2 e N1 maior que N2 nos dois casos? Tá errado, tá? Aqui, ó, no slide de cima é N1 menor que N2, tá? Desculpe, a explicação correta aqui tá certa, a escrita. Só a relação dos N's aqui que tá errada. Então, quando o N1 é menor que o N2, o que significa isso? Eu estou indo de um meio mais fácil para um meio mais difícil. Por exemplo, a luz passando do ar para o vidro, tá? O ar é o meio mais fácil, o vidro é o meio mais difícil. Então, eu estou indo de um meio menos refringente, mais fácil de passar, para um mais refringente, mais difícil de passar. Ao invés de passar reto aqui para baixo, o meu raio de luz fecha, tá? Ele se aproxima da minha normal. Então, o ângulo vai diminuir. Ó, meu ângulo de incidência quanto que era, ó, o de refração pequenininho aqui embaixo. Então, quando eu vou de um meio mais fácil para um meio mais difícil, o raio de luz fecha, se aproxima da normal. E a velocidade diminui, tá? Ele vai ficar mais lento porque ele passou por um meio mais difícil. Agora, o contrário aqui, ó. Quando eu vou de um N1 maior do que o N2. Eu estou indo de um meio difícil para um meio fácil. Por exemplo, se eu colocasse iluminação dentro de uma piscina e a luz está saindo da água para o ar. Então, ele está indo de um meio mais difícil para um meio mais fácil, tá? Ó, de um meio mais refringente, que é mais difícil de atravessar, para um menos refringente, que é mais fácil de atravessar. Em vez do meu raio de luz passar reto aqui para baixo, como ele foi para um meio mais fácil, ele abre. Então, ele se afasta da minha reta normal. Então, o meu ângulo de incidência aqui vai ser menor que o meu ângulo de refração. Como ele foi para um meio mais fácil, abriu o meu raio de luz aqui e o meu ângulo aumentou. Consequentemente, a minha velocidade aumentou também. Como eu fui do meio difícil para o meio mais fácil, a luz se propaga mais rápido no meio mais fácil, tá? Aqui é mais a análise da parte de desenhos. Então, se o raio de luz fecha, é porque eu fui para um meio mais refringente. Se o raio de luz abre, é porque eu fui para um meio menos refringente. Tá? Mas o que vem a ser a reflexão total da luz? Tá? E por que a gente está estudando ela junto com a refração e não com a reflexão? Tá? Então, assim, só para mostrar para vocês o que acontece, nós vimos lá que, de acordo com a lei da refração, quando um raio de luz incide numa superfície, ele refrata, né? Se ele entra aqui com um certo ângulo, com uma certa inclinação, ele vai, se ele estiver indo para um meio mais difícil, ele vai se aproximar da normal aqui embaixo. E a gente viu que quando ele incide aqui na superfície e vai para um meio mais fácil, ele se afasta da normal, ele abre aqui, tá? Se o raio de luz incide aqui formando 0 graus com a reta normal, ele passa para baixo sem sofrer desvio. Mas, da mesma maneira, a velocidade dele muda, ele só não sofre desvio, tá? Mas à medida que o ângulo aumenta, olhem o que acontece. A situação da reflexão total, gente, só acontece quando eu vou de um meio mais difícil para um meio mais fácil,
tá? Ela só acontece quando o meu raio de luz abre. Então, imaginem lá que digamos que o meu raio de luz está indo de um meio mais difícil para um meio mais fácil, tá? Tem que ser essa situação, senão não acontece a reflexão total. Então, digamos que aqui entrou um raio de luz qualquer, ó. E ele abriu, se afastou da normal, porque foi para um meio mais fácil. À medida que eu vario esse ângulo aqui, ó, que eu aumento o ângulo de incidência, ó, o que vai acontecendo com o meu ângulo de refração. Então, vai chegar uma hora aqui, ó, que ele incide e que esse raio de baixo abre tanto que ele sai aqui tangente à superfície. Tá vendo? Esse caso a gente chama de ângulo limite. Por quê? A partir daí, se eu abro um pouco mais o meu raio de incidência, o que vai acontecer? O meu ângulo que está saindo tem que aumentar aqui também. Então, o que vai acontecer? Ele vai acabar saindo para fora, tá vendo? Ele não vai refratar, ele vai refletir. E essa situação que a gente chama de reflexão total. Observem aqui, ó. Eu abri ainda mais o meu raio de luz e o meu raio refratado abriu tanto que ele nem refratou. Ele acabou saindo pelo mesmo meio que ele estava se propagando aqui. Ele refletiu, ele não passou para baixo, tá vendo? Então, isso é a reflexão total da luz, tá, gente? Nós calculamos aqui, ó, que existe um ângulo limite, que é quando o raio de luz incide e sai tangente pela superfície. Quando a gente descobre esse ângulo limite aqui, qualquer ângulo maior do que ele vai gerar uma reflexão total. Não surge refração, só surge reflexão, tá? Então, vamos ver aqui a aplicação das fibras ópticas, um videozinho para vocês, né? Elas são amplamente utilizadas nas linhas de telecomunicações e devido à alta eficiência na transferência de dados, né? O princípio delas é baseado na reflexão total da luz. Um cabo de fibra ótica é usado para transmitir raios de luz. Este raio de luz está se propagando dentro de um cabo de fibra ótica ao longo de um caminho que é, na verdade, uma linha quebrada porque sofre uma série de reflexões internas. Os cabos de fibra ótica são amplamente utilizados na medicina, em TI, telecomunicações e tecnologia. Sua vantagem está na sua flexibilidade, baixo custo e boa qualidade de transmissão de sinais que elas fornecem. Na medicina, elas são utilizadas em endoscópios, que são usados para examinar órgãos dentro do corpo humano. E agora, para finalizar aqui o nosso conteúdo, nós vamos falar imagem dióptro plano. Então, o que acontece, gente, quando nós olhamos para um objeto que está dentro de uma piscina, por exemplo? Por causa da diferença de direção de propagação da luz, quando ela passa do ar para a água, né, nós já vimos que ela sofre um desvio. Então, na verdade, nós não enxergamos a imagem exatamente no local onde o objeto, né, no caso, nós não enxergamos a imagem do objeto que está embaixo da água exatamente no local correto onde ele se encontra. Nós enxergamos a imagem um pouco para cima. Nós temos uma ilusão de óptica que o objeto está um pouquinho mais para cima, tá? Até os índios que se alimentavam à base da pesca, eles já sabem quando eles vão lançar o arpão deles, a lança para tentar pegar um peixe, eles já têm essa experiência de saber que eles têm que lançar um pouco mais para baixo, porque eles enxergam o peixe como se ele estivesse um pouquinho mais para cima do que ele realmente está, por causa dessa ilusão de óptica da luz que passa da água para o ar. Como ela muda de meio, ela sofre desvio, então parece que a piscina é mais rasa, parece que o objeto que está lá no fundo da água está mais perto da superfície, quando realmente ele está mais no fundo, tá? Vocês podem ver ali, devido às imagens, né, ó, onde que o meu objeto realmente está. Mas quando o raio de luz que sai dele passa da água para o ar, sofre um desvio. Então, olha onde que eu enxergo a imagem do objeto. Eu enxergo mais para cima do que ela realmente, da onde ela realmente está. Tá? Então, os dióptros planos, eles acabam causando essa ilusão de óptica,
que é denominada de profundidade aparente, tá? Parece que ele está numa certa profundidade, mas realmente ele está mais para baixo, por causa da refração que acontece esse fenômeno. E nós temos aqui também, ó, uma formulazinha para calcular essas diferenças de alturas, tá? Então, ó, a altura da imagem é igual à altura do objeto vezes N2 sobre N1. O N2 e o N1, gente, são os índices de refração, tá? Do meio 2 e do meio 1. Aqui no nosso caso, ó, o meio 2 é o ar e o meio 1 é a água, tá? Porque o raio está saindo da água e passando para o ar. Então, nós temos essa ilusão de óptica da profundidade aparente, tá? Então, vamos lá. Nós vamos ver a situação da lâmina, de faces paralelas e o prisma. Então, observem aqui, gente. O que acontece? Vamos imaginar aqui, ó, um raio de luz incidindo aqui na superfície da nossa lâmina, tá? Nós temos aqui, ó, o raio incidente, a reta normal, né? Porque nós sabemos que a reta normal sempre forma 90 graus aqui, com a nossa lâmina. Aqui nós temos o nosso ângulo de incidência, tá? E aqui, ó, o nosso raio deveria passar retinho aqui sem sofrer desvio, mas como ele entra aqui numa superfície que tem um material diferente, ele desvia. Ele saiu do ar, entrou numa lâmina. A lâmina é mais refringente, ela tem um índice de refração maior. Então, o meu raio, em vez de passar retinho aqui, ó, ele fecha. Né? Porque ele foi para um meio mais difícil. E aqui eu tenho o meu ângulo de refração, que é menor que o meu ângulo de incidência. Tudo bem? Mas o que acontece aqui? Ó? Se eu for analisar aqui a outra face da minha lâmina, eu tenho uma outra reta normal aqui, tá vendo? E o meu raio deveria passar reto para o lado de cá, mas como ele vai sair da lâmina para o ar, ele vai sofrer uma segunda refração. E ele está indo agora para o meio mais fácil, então o que acontece aqui? Ele abre. Tá? Então aqui eu tenho, ó, um segundo ângulo de incidência e um segundo ângulo de refração. Tá, gente? E aqui, ó, o meu raio que entrou e o meu raio que saiu, ó, o raio que entrou estava reto aqui, tá vendo? Olha onde é que saiu o meu outro raio, ele não saiu no mesmo lugar. Ele sofreu aqui um desvio, tá vendo? Um deslocamento. Então, esse deslocamento lateral que acontece nos prismas, gente, ele pode ser obtido por uma fórmula, tá? Então, nós vamos utilizar lá quando for necessário. Então, a fórmula do deslocamento lateral aqui, gente, é E, que é a espessura da nossa lâmina, tá? Vezes seno de incidência menos refração. Então, aqui, ó, eu faço o ângulo de incidência menos o de refração e calculo o seno, divididos por cosseno do ângulo de refração, tá? Essa fórmula é obtida através das imagens dos triângulos que se formam aqui dentro, da parte matemática, tá, gente? Nós na física só vamos utilizar a fórmula pronta, né? Mas ela foi obtida através de relações de triângulos, de seno e cosseno, que se formam nas imagens aqui dentro da lâmina. Mas a fórmula do deslocamento lateral, que o raio que entra e o raio que sai sofrem aqui, a gente obtém por essa fórmula aqui, tá? E nos prismas, observe o que acontece aqui no prisma, tá, gente? Então, digamos que tem um raio qualquer aqui entrando no prisma, tá? Mesma coisa, ó. Tem reta normal aqui, que forma 90 graus, com a superfície do prisma. Aqui está o meu ângulo de incidência, tá? O meu raio deveria passar para lá, aqui, ó, retinho. Mas o que acontece? Como ele entra no vidro do prisma, que é um meio mais resistente ali, ele vai sofrer aqui uma refração. Então, ó, o meu raio que deveria ter passado reto para lá, fechou, tá? E aqui eu tenho o meu ângulo de refração, que é menor do que o ângulo de incidência, tá? E daí aqui na segunda face do meu prisma vai acontecer a mesma coisa, ó. Eu tenho aqui uma reta normal, ficou meio torta a minha reta normal aqui. Uma reta normal aqui que forma 90 graus com a superfície. O meu raio de luz deveria passar reto para lá, ó, mas como ele foi para um meio mais fácil, ele vai abrir, tá? E aqui eu tenho
o meu segundo ângulo de refração. E aqui eu tenho o meu segundo ângulo de incidência. Tá? E para os prismas, a gente analisa aqui, ó, essa amplitude, essa abertura do meu prisma, tá? Então, o que é a abertura do meu prisma aqui em cima, gente? É a soma do ângulo de incidência e do ângulo de refração, tá? Aí o desvio sofrido na primeira face do meu prisma, esse desvio aqui, ó, porque o raio de luz devia ter passado reto aqui, mas ele desviou e passou aqui na reta vermelha. Então, esse primeiro desvio aqui, ó, ele é calculado fazendo a diferença entre os ângulos, ângulo de incidência menos ângulo de refração, tá? E o meu segundo desvio aqui, gente, né, ó, que o meu raio deveria ter passado reto para cá, mas ele refratou, mudou de direção. O meu segundo desvio ali, ele é obtido fazendo o ângulo de incidência da segunda face menos o ângulo de refração da segunda face. Tá? Então, são essas formulazinhas aqui que a gente talvez utilize nos nossos exercícios.